Completando seu primeiro centenário, o Juizado de Menores é hoje parte inseparável da história da justiça brasileira. Criado em 20 de dezembro de 1923, no Rio de Janeiro, à época Distrito Federal, o primeiro juizado de menores da América Latina se estabeleceu como um pilar da defesa dos direitos da criança e do adolescente no país. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre a história do juizado de menores, os avanços que essa justiça trouxe aos direitos da criança e do adolescente no Brasil, a importância que tem na garantia desses direitos, pontos positivos e o que precisa ser aprimorado. Vamos ver antes o que diz a nossa Constituição sobre o assunto. A Carta Magna diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E determina que ninguém pode ser processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Sobre o tema, eu converso agora com Carine França Abrita, defensora pública do Distrito Federal, e com Matheus Silveira, professor e mestre de Direitos Humanos, que conversa com a gente lá do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa, doutora Carine. E eu gostaria de começar perguntando como é que funcionava antes da criação do Juizado de Menores há 100 anos. Antes da criação do Juizado de Menores, a criança e o adolescente eram tratados como os maiores, né? Eles eram julgados normalmente pelo juiz criminal, nem sei se a época chamava assim, porque tem muito tempo, mas iam para celas comuns, não tinha qualquer divisão e não tinha nem direito, talvez, à defesa que tem hoje. Doutor Matheus, e como os direitos dessas crianças e adolescentes eram garantidos? Qual era o ramo da justiça aí responsável por isso? Antes da gente ter o Código de Menores, a situação era tratada exatamente como se fossem adultos, né? Ou seja, a mesma discussão que era feita para toda e qualquer pessoa era feita também para essas crianças, para esses adolescentes. Doutora Carine, como é que foi a evolução do Juizado de Menores criado ali em 1923 até os atuais Juizados da Criança e do Adolescente? Houve uma evolução muito maior depois da nossa Constituição Federal, o artigo 227 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Código de Menores, ele ainda tinha um resquício muito grande de que a criança era propriedade dos pais e da família. E as crianças que não tinham família, ou os pais tinham falecido por algum motivo, eram tratadas assim como objetos do Estado, sem qualquer tipo de garantia de direitos. E evoluiu bastante ao longo desse tempo? A legislação é uma das melhores do mundo. Agora, na prática, a gente ainda tem muitos desafios, inclusive a conscientização de todos sobre esses direitos e garantias previstos na Constituição desde 1988. Então, doutor Matheus, vamos falar um pouquinho sobre esses direitos e garantias. Quais são os principais direitos e garantias para crianças e adolescentes definidos aí, tanto pela nossa Constituição quanto pela legislação vigente? Bom, a primeira coisa que a gente tem de grande mudança com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele é influenciado pela Constituição, é a questão de tratar a criança como sujeito de direito. A criança, o adolescente são sujeitos de direito. E, além de serem sujeitos de direito, eles têm que ter a atenção do Estado, da sociedade e da família. Ou seja, nós temos um papel importante para que essas crianças e adolescentes sejam protegidas. Então, esse é um elemento central, a mudança de perspectiva. No Código de Menores, a gente tratava o menor, né, o chamado menor, ele era destinado, não era toda a criança, não era todo o adolescente, era aquele que era o marginalizado. E agora a gente muda, numa perspectiva penal era a circunstância. E agora, quando a gente está tratando de criança e adolescente na perspectiva Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente, nós estamos tratando de sujeitos de direito que precisam da nossa máxima proteção, porque são vulneráveis e precisam de um cuidado até a sua formação total. Doutora Carine, e em 2005 houve aí uma mudança, parou de ser chamado Juizado de Menores, passou a ser Vara da Criança, da Juventude e do Idoso. Qual a importância de mudar? O que isso na prática significa? Olha, em Brasília, o Juizado de Menores se transformou em Vara da Infância logo que teve
Constituição, tá? A lei de organização judiciária mudou, o juizado de menores tinha placa lá, mas já se chamava vara da infância. No Brasil todo varia muito, porque muitas vezes a competência do juiz especializado na infância e juventude, ele acumula competências. Então, às vezes, vem juizado criminal da infância e da juventude. Mas, assim, o termo menor, ele está sendo abolido gradativamente de tudo que envolve criança e adolescente. E qual o motivo disso? É porque, como o doutor Matheus falou, tinha muito essa questão de lembrar, quando fala menor, parece menor infrator, é a questão de conscientizar a sociedade, doutora Karine? Exatamente, isso aí, o termo menor, ele já é um pouco depreciativo. Então, a partir do momento que a gente tenta tratar a criança, né, o bebê, criança na primeira infância, criança maior, adolescente, e a alteração na Constituição trouxe a importância da juventude. Então, trouxe para o artigo 227 também uma proteção estendida ao jovem. O jovem pode ser considerado até 25 anos, eventualmente, ou até 29. Depende do que é considerado, de qual política pública nós estamos querendo garantir. E hoje a sociedade ela tem mais consciência e respeita mais esses direitos, doutor Matheus? Temos avançado bastante, apesar de dificuldades, mas temos avançado. Hoje a sociedade sabe do seu papel. Eu acho até que nós, como pais, inclusive, avançamos nessa ideia de proteção da criança e do adolescente, na própria educação, com muito mais diálogo e menos força, né? A discussão de palmadas hoje, né, é algo que se levanta, que já se traz hoje. Não cabe hoje na nossa sociedade uma educação de pais para filhos com violência, como nós tínhamos num período anterior. Ou seja, evoluiu a sociedade, a Constituição foi um instrumento importante, muitas vezes até contra-majoritário, para quebrar aquela perspectiva da autoridade, aquela perspectiva, né, de quase uma posse daquele filho, certo? Mas e o papel de toda a sociedade na implementação, como a doutora disse. Nós temos avanços importantes, a prática é algo que precisa ser implementado ao longo do tempo, mas crescemos e evoluímos, sem dúvida nenhuma, no papel da proteção da criança e do adolescente, que são figuras diferentes aqui no ECA. E nós recebemos uma pergunta de telespectador, vamos conferir. Muitas pessoas questionam por que o julgamento de crianças e adolescentes é diferente dos adultos. Seria o caso de reduzir a maioridade penal? Doutora Karine, para a gente começar aqui, só explicando antes de responder a pergunta do telespectador, essas varas da criança e do adolescente cuidam tanto dos direitos, quanto também acontecem esses casos aí de uma criança, um adolescente cometer um ato infracional análogo ao de crime, não é mesmo? Na proteção de crianças e adolescentes, quando se chega à justiça é porque realmente teve omissão dos pais responsáveis ou a inexistência deles, tá? Então, a vara da infância, ela vai atuar naqueles casos que os responsáveis não conseguiram dar essa proteção, ou negligenciaram ou agrediram as crianças. A partir dos 12 anos, o adolescente ele é responsabilizado pela conduta dele. Então, assim, o adolescente que pratica qualquer crime é chamado ato infracional, e a internação, que é a medida que é aplicada ao jovem que pratica um ato infracional com violência ou grave ameaça, que é o caso do homicídio, ele vai para a internação. E internação não é um orfanato, a internação é um presídio com a escola dentro. Ele não tem muita distinção. As pessoas acham que o adolescente, quando ele é apreendido e responde por um ato infracional, ele vai lá para um centro de detenção que é totalmente diferente. Não, a cela de criança não existe, porque criança não é processada, criança até os 12 anos, mas a partir dos 12 anos, a gente vê muitos adolescentes que muitas vezes são punidos 2 vezes na vida. Primeiro, porque eles não receberam do Estado o suporte, educação quando eram crianças, e nem da própria família, muitas vezes, porque elas não existem ou tiveram um tipo de comportamento com os filhos ainda estranho, né? Assim, que a gente não admite mais,
que é a educação com violência, um adolescente ele acaba naturalizando a violência. Então, para ele, a violência é uma resposta, é um caminho que ele não aprendeu diferente muitas vezes. E até isso mudar e ele identificar que ele pertence à sociedade, que ele precisa agir com responsabilidade, ser um cidadão de bem, precisa a gente ensinar. E essa discussão, doutor Matheus, discussão polêmica sobre a maioridade penal, a redução da maioridade penal. Isso é possível aqui no Brasil? A redução de maioridade penal é sempre possível. Aqui no Brasil a gente precisaria ter uma mudança constitucional e uma mudança do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então precisaríamos primeiro de uma emenda à Constituição, né, de uma proposta de emenda aí, da aprovação dessa emenda, que exige um quórum diferenciado, né, aprovação nas duas casas e um quórum maior, e depois a alteração que se efetivaria por consequência da alteração constitucional no próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Não sei se seria efetivo, porque eu acho que as pessoas confundem exatamente o que a doutora Karine estava trazendo, que é a questão de achar que as medidas socioeducativas não são elementos de reprimenda, não são elementos de punição. E são importantes. Até porque a gente tem que lembrar, nesse período há uma opção do legislador, há uma opção da sociedade de que há uma responsabilização do adolescente, há uma responsabilização do Estado, há uma responsabilização da família e há uma responsabilização da sociedade. A partir dos 18, a gente responsabiliza o indivíduo só. Mas esses indivíduos que estão em formação, o adolescente, nós temos esse papel. A ideia da proteção integral que está na Constituição, certo? Ela é um ponto importante, da gente entender que todo mundo tem um papel nessa responsabilização, nesse cuidado e nessa atenção à adolescente infrator, à criança que tem alguma dificuldade. E se cada um fizer o seu papel direitinho, fica tudo mais tranquilo da gente lidar, né? Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui. Nós vamos agora para um intervalo. A gente volta rapidinho. Até já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre a história do juizado de menores, hoje chamado de Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, na maior parte do país. Sobre o tema, eu continuo conversando com Karine França Brita, defensora pública do Distrito Federal, e também com Matheus Silveira, professor e mestre de Direitos Humanos, que conversa com a gente lá do Rio Grande do Sul. Nós vamos assistir agora uma reportagem sobre os 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente é considerado uma das melhores legislações do mundo. Alinhado à Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU de 1989, o ECA influenciou pelo menos 15 marcos normativos de outros países das Américas e marca a implementação da doutrina da proteção integral no país, que coloca a criança como prioridade absoluta. Isso está tanto na Constituição, no artigo 227, quanto no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º. A criança está em especial condição de desenvolvimento. Ela está em uma peculiar condição em que ela precisa ser cuidada, amada, protegida. Por isso, algumas políticas, inclusive de proteção às violências, por exemplo, a questão do trabalho infantil. Por que criança não pode trabalhar até os 14 anos e dos 14 aos 16 só na condição de aprendiz? Porque ela está em especial condição de desenvolvimento e nós estamos semeando na vida dessa criança para que ela possa colher no futuro. Mas será que, de fato, elas são prioridade nas políticas públicas, na família e na sociedade? O caderno 33 anos do ECA, estudo publicado pelo Child Fund, avalia os avanços e desafios para que o Brasil seja um país melhor para crianças e adolescentes viverem. Dados do Unicef revelam que 51% das crianças brasileiras não têm todos os direitos assegurados e 19% sofrem graves violações de direitos. É o público que mais sofre violência. Apenas em 2021, o Disque 100, Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, recebeu mais de 320 mil denúncias de violências e violações de direitos contra crianças. Um exemplo é o caso do menino Henri Borel, morto aos 4 anos em 2021, após ser espancado no apartamento em que morava com a mãe e o padrasto no Rio de Janeiro. A história chocou o país, mas, segundo o diretor do Child Fund,
Esse não é um caso isolado. A história se repete todos os dias no país. No Brasil, nós temos uma média de 18 Henri Borel por dia. Você divide o número de óbitos, de assassinatos, né, intencionais de crianças ao longo do ano, pelo número de dias, dá mais ou menos 18 por dia. Esse número era ainda maior alguns anos atrás, houve um decréscimo, mas continua sendo um número absurdamente alto. Então, a gente vê que é uma verdadeira pandemia, né, que a sociedade precisa prestar muita atenção nisso. 18 famílias estarão chorando as suas crianças mortas ao final deste dia, e é algo que nós precisamos envidar todos os esforços para começar a mudar essa realidade. Neste novo caminho, colocar em prática o Estatuto da Criança e do Adolescente é a melhor forma de celebrar os 33 anos do ECA. Doutor Matheus, a gente já falou um pouquinho no primeiro bloco sobre a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas 30 anos. Evoluiu também o que foi definido ali, o que foi determinado pelo Estatuto? Sem dúvida. O crescimento das varas, né, da infância e da juventude, né, a questão da proteção do menor, o entendimento dos direitos das crianças, o atendimento, a gente pode estar falando aqui de educação para todas as crianças, saúde para todas as crianças. Então, a gente tem uma evolução bastante grande da proteção que existia, fruto da Constituição, fruto do Estatuto da Criança e Adolescente. Temos muito a avançar, sem dúvida nenhuma, mas temos instrumentos de controle, temos hoje o Judiciário e todas as instituições essenciais à justiça, Defensoria, Ministério Público, a advocacia atuando também na implementação do Estatuto. Acho que um ponto essencial também é a própria sociedade compreender mais o seu papel de responsabilidade. Não é só o Estado, não é só a família. Nós temos a sociedade nesse papel e eu acho que esse tripé, todo mundo funcionando, deve trazer uma melhoria maior, né, nos próximos anos. Doutora Karine, e a criação do Estatuto acabou fortalecendo o trabalho dos juizados de menores, depois das varas da criança e do adolescente, aí, ao estabelecer direitinho os direitos e deveres de cada um? Muito mais importante que os juizados, a vara da infância e a justiça é a rede de proteção que o Estatuto e a Constituição garante. É esse cuidado, essa conscientização da sociedade em relação à proteção integral, que significa que qualquer pessoa que tenha conhecimento de qualquer violação de direito de criança, ela deve procurar os órgãos competentes para garantir essa proteção. Foram várias evoluções nesse período, a nossa legislação realmente é muito boa. Precisa divulgá-la para todos ficarem sabendo o que tem de direito e o que é obrigação de cada um. E ajudar a cobrar, né, que isso seja colocado em prática, né? Exatamente. E vamos a mais uma pergunta de telespectador. Quais são as medidas que o juizado da criança e do adolescente pode tomar se uma criança ou adolescente estiver em situação de risco? Doutor Matheus, a doutora Karine falou aqui que qualquer pessoa tem o dever de denunciar qualquer caso que fique sabendo. E aí, quais são as medidas que os juizados podem tomar a partir disso? Bom, nós temos um primeiro momento, né, que compreender que antes mesmo da gente levar ao juizado, a gente tem um instrumento muito importante, que são os conselhos tutelares. O papel dos conselhos tutelares, que muitas vezes tem sido transformado nos municípios menores, até com questões políticas, ele é um papel de defesa dos direitos e interesses da criança e do adolescente. Então, quando se vê, quando se sabe, quando se desconfia de qualquer tipo de violação, violência, desrespeito aos direitos da criança e do adolescente, o primeiro passo é uma denúncia ao Conselho Tutelar. Não se precisa nem se procurar o Poder Judiciário. O primeiro passo é uma denúncia ao Conselho Tutelar, que tem esse dever e essa função. São pessoas da sociedade, eleitas pela sociedade, para ter esse cuidado e para cuidar e proteger e implementar esses direitos da proteção da criança e do adolescente. Esse seria o primeiro passo. Depois, nós temos instituições apropriadíssimas para isso. Hoje, as polícias estão organizadas já, temos delegacias especializadas, há um atendimento especializado, inclusive em várias polícias militares no Brasil todo.
A Defensoria tem um papel importantíssimo na defesa desses interesses. O Ministério Público também tem esse dever, tem essa questão. Mas eu acho que, para simplificar para todo mundo da sociedade, quando a gente entender que há uma violência, que há uma violação ao direito de uma criança, de um grupo de crianças ou adolescentes, o Conselho Tutelar é o primeiro lugar a se buscar. E que tipo de apoio é garantido para as famílias dessas crianças e adolescentes? Que muitas vezes a criança está numa situação de risco ali porque a própria família também não tem uma estrutura, seja de alimentação, de educação. É fornecido também um apoio ali, uma assistência para quem precisa de orientação? Olha, eu posso falar que a Defensoria Pública, ela tenta ter acesso às pessoas mais vulneráveis. Nosso atendimento prioritário é para as rendas familiares. No Distrito Federal, a gente tem uma renda familiar de 5 salários mínimos. Mas na maior parte do Brasil, as defensorias públicas só atendem as rendas familiares inferiores a 2 salários mínimos. O que significa isso? Significa que as pessoas mais vulneráveis são essas que, às vezes, não têm renda familiar nenhuma. E, muitas vezes, não tem, por falta de direito, coisas básicas. Registro de nascimento de filho, a criança, às vezes, nasce um parto domiciliar e a mãe não procura para fazer esse registro de nascimento. Não tem o conhecimento assim, de saber que tem a Defensoria para auxiliar o Ministério Público, que tem atuação em todos os lugares. A Defensoria ainda é muito pequena no Brasil todo para atender a todos, mas o Ministério Público, os conselhos tutelares, eles têm que entender também que, às vezes, a vulnerabilidade da pessoa, da família é tão grande que não adianta ele dar um encaminhamento para aquela criança fazer uma consulta médica, ele tem que entender... Não vai ter acesso, né? Que essa pessoa, às vezes, não tem dinheiro para o ônibus para ir procurar o médico. Ou se vai chegar lá no encaminhamento que deu para fazer um tratamento psicológico, vai esperar uma fila aí de não sei quanto tempo para ter um laudo de uma criança para falar que ela tem direito a um monitor dentro de sala. São muitas questões de pessoas muito vulneráveis, de crianças que têm uma rede de proteção. Às vezes tem uma família carinhosa, mas não tem, talvez, um entendimento deles do quão é importante a educação e a saúde. Então, a própria família, às vezes, todo mundo na família tem um probleminha de saúde, às vezes divisão. Eu nasci com esse problema, meu filho pode viver com esse problema. Muitas vezes eles têm essa repetição de comportamentos, porque eles superaram, acha que os filhos são obrigados a superar também. Eles nem sempre procuram os próprios direitos. E como é que é a fiscalização, doutor Matheus, por exemplo, de crianças e adolescentes que estão em instituições, em abrigos? A gente sabe que a realidade nem sempre é o que deveria ser, garantindo os direitos. Como é que acontece a fiscalização ali? A fiscalização ocorre pelo Ministério Público, como um primeiro ponto, né, de fiscalizar essas instituições, certo? A promotoria que cuida dessas questões, em regra, ou um promotor, como a doutora disse, nós não temos várias promotorias, né, órgãos especializados em todo o Brasil. Em muitos lugares nós vamos ter promotores que atuam em todas as áreas do direito, juízes que atuam em todas as áreas do direito. Então, promotoria, o Ministério Público faz essa fiscalização junto com o Judiciário. Mas a gente tem um papel importante da própria sociedade, onde apoio, o próprio poder público, que tem o dever, né, de manter esses órgãos, de cuidar esses órgãos, também precisa ter. Então, os lugares de atendimento, de acolhimento, que é importante a gente diferenciar, né? Uma coisa é o lugar do acolhimento, o lugar de atendimento da criança, aquela que não tem mais os seus pais, não tem mais os seus representantes legais e precisa ser cuidada pelo Estado. Ou seja, toda a sociedade vai ter esse papel. A fiscalização é esses órgãos, mas todo mundo vai ter esse papel de cuidar também, de atender. Essa é a ideia que eu tenho difundido bastante, a gente entender o que é a proteção integral e essa ideia importante que a Constituição trouxe para nós. Bom, o senhor está falando aqui de cada um ter o seu papel. Nós recebemos uma última pergunta exatamente sobre isso. Vamos conferir. Como a comunidade pode apoiar o trabalho dos juizados de criança e dos adolescentes?
Doutora Karine, nesse ponto a comunidade também pode apoiar? De que forma? Olha, pode e deve. Para criança e adolescente que estão em acolhimento institucional, num abrigo, tem um programa de apadrinhamento, que pode ser levar para o final de semana, passear no shopping, dar um presente de final de ano e às vezes até dar só uma conversa, um atendimento, escuta da criança, né? Dar uma atenção personalizada para aquela criança que está numa instituição de acolhimento. E, atualmente, a legislação permite que tenham famílias acolhedoras, que é aquela família que não vai poder adotar essa criança, mas ela poderá cuidar dessa criança ou desse adolescente enquanto o juiz não decide se essa criança volta para a família biológica de origem, se ela é reintegrada a algum parente biológico ou se ela vai ser cadastrada e entregue para adoção. Então, esses programas sociais que dão essa atenção individualizada para cada criança que não tem um responsável, um adulto só seu, como se diz, é uma contribuição que todos da sociedade podem dar. E pode dar uma contribuição também cobrando políticas públicas para poder garantir ali na prática os direitos das crianças, doutor Matheus? Sem dúvida, temos até lugares para isso, né? O próprio Conselho Municipal da Infância, da Juventude, é um lugar onde a sociedade participa, fiscaliza, analisa as políticas públicas ligadas à criança, ao adolescente e aos jovens. Então, nós temos esses conselhos que devem ser formados, né, em todos os municípios, que podem ser um importante lugar de fiscalização da sociedade. Bom, e com esse recado importante, a gente chega ao final de mais um programa. Doutora Karine, muito obrigada por ter vindo aqui até o nosso estúdio. Doutor Matheus, muito obrigada por estar participando aí com a gente do Rio Grande do Sul. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas nas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!